Olá, povo lindo! Vamos ver um pouquinho aqui sobre as contraindicações do aleitamento materno. Vamos nessa? Bom, essa aula é super importante porque ela cai bastante em concurso e ela é passível de muita confusão. Então vamos ver aqui os pontos mais importantes sobre esse tema. Temos uma questãozinha para responder, vê logo se você já sabe responder e lá no final a gente volta. Então, primeiro, gente, nós temos 3 categorias aqui para vocês identificarem quais são as doenças que são ou não contraindicadas ao caso de aleitamento materno. Existem 2 aqui que são as principais, que são contraindicadas absolutamente em qualquer situação. Sempre associem, sempre lembrem das letrinhas, começa com H, tá? É o HIV e o HTLV 1 e 2. Então, se a mãe tiver tanto o HIV quanto o HTLV 1 e 2, ela pode passar isso para a criança e, além de passar isso, a criança ter as características dessa patologia de forma mais grave. E é isso que a gente não quer. Então, é contraindicado mães que tenham vírus da imunodeficiência humana, o HIV. Então, nesse momento, as mães que têm o vírus de HIV, a gente tem que prescrever fórmulas. Então, não é recomendado o aleitamento materno. Isso porque a transmissão ocorre tanto pelas mães sintomáticas quanto aquelas também assintomáticas. No caso das mães que têm o HTLV, o vírus, tanto 1 quanto 2, também é contraindicado. Assim como o HIV, ele também é transmitido pelo leite materno, tá? Então, se a banca perguntar para vocês o absolutamente contraindicado em qualquer situação, lembra das letrinhas, sempre dos vírus que começam lá com H, tá? O HIV e o HTLV. Aí a gente tem outras recomendaçõezinhas importantes, que são aqueles relativamente contraindicados. Como assim? Vai depender de certas situações que a mãe está passando, vai depender de certas situações daquela doença, tá? Então não é sempre que ela é contraindicada. Então a gente começa aqui com o vírus da herpes, a herpes simples, tanto 1 quanto 2. Ela é contraindicada somente se as vesículas das feridas da herpes estiver localizado no mamilo, tá? Se não estiver no mamilo, se estiver, por exemplo, na boca, no rosto, em qualquer outro lugar, a mãe se protege para poder não passar essa contaminação para o filho. Então, em caso das feridas estejam em outro local, proteger com máscara ou cobrir as feridas e amamentar normalmente. Caso contrário, se as feridas se localizarem no mamilo, ela é contraindicada. Então, veja que é uma situação que é relativa à contraindicação ou não. Temos ainda o citomegalovírus. Esse daí, gente, tem um parênteses importante. As crianças, as mães que têm o citomegalovírus, mas que têm crianças a termo, ou seja, crianças prematuras, ou seja, parto prematuro menor do que 32 semanas, a gente tem que se preocupar. Por quê? O citomegalovírus, ele passa em todas as excreções e secreções aqui, inclusive do leite materno. Então, as crianças, os bebês, os lactentes, eles recebem esse vírus. Então, as crianças que nascem pré-termo, lá na data certinha, elas recebem o vírus, mas eles ficam assintomáticos, então não vai fazer nenhum mal. As crianças a termo, as que nasceram prematuras, menores de 32 semanas, elas vão ter a patologia, essa enfermidade, de forma sintomática. Então, presta atenção. A termo, prematura, sintomática. Então, a gente não quer. Por que que eles têm sintomas? Uma coisa tanto quanto óbvia, tá, gente? Se eles nascem menores, eles têm uma deficiência aí muito grande no sistema imune. Então, por isso, ele vai ter uma sintomatologia muito grave. Pode levar a hepatomegalia, esplenomegalia, diversas doenças, por exemplo, também nos pulmões, e vai dificultar a respiração. Isso pode levar a óbito do bebê. Então, o citomegalovírus só é contraindicado em casos de crianças que nasceram prematuras e que têm uma deficiência aí no seu sistema imune e vai acabar pegando essa enfermidade do tipo sintomática. A hanseníase, muito chamada antigamente, o modo pejorativo hoje em dia, que seria a lepra, ela também tem algumas contraindicações. Então, a amamentação é contraindicada na hanseníase virchoviana, que é um tipo de hanseníase, que é aquela mais grave, é aquela que a gente associa realmente com o termo lepra, é a leprosa, ou as mães que estão com menos de 3 meses de tratamento. Em outros casos, em casos que as mães já estão passando por tratamento a maior do que 3 meses, ou não estão com as feridas expostas, não estão com feridas abertas, como a gente chama, não tem problema nenhum, tá? Pode amamentar. Então, qual é o único ponto de contraindicação para amamentação? Se tiver com tratamento menor de 3 meses e se for do tipo virchoviana. Uma coisa importante sobre o citomegalovírus, gente, a gente pode fazer a pasteurização do leite. E aí, esse processo de pasteurização do leite materno, a gente pode passar para a criança depois, já que ele vai matar lá o citomegalovírus.
Outros também que são relativamente contraindicados. A hepatite C. Mães que têm um vírus da hepatite C. Somente é contraindicado quando a mãe tem uma carga viral elevada ou quando ela tem lesões mamilares sangrantes. Fora isso, a gente não evita, a gente não contraindica o aleitamento materno. A varicela é outra que cai bastante aqui, que vocês conhecem popularmente como a catapora. Ela evita, a mãe pode amamentar? Pode, em algumas situações não pode. E é isso que vocês precisam aqui lembrar, tá? A varicela, se a mãe apresentar vesícula na pele 5 dias antes do parto ou até 2 dias após o parto, aí a gente não pode amamentar. Então, tem que ter um isolamento materno até que as lesões adquiram aquela forma de crosta, tá, gente? Então, o único pré-requisito para mães que estão com catapora, com varicela, é o seguinte: ter as vesículas na pele 5 dias antes do parto ou até 2 dias após. Então, veja aí que são 7 dias, né, esse períodozinho. Doença de Chagas, também temos alguns pré-requisitos para contraindicação. Mulheres com doença de Chagas crônicas não tem problema amamentar. O nosso problema é aguda. Aquelas que acabaram de descobrir e que têm os sintomas, a sintomatologia de urgência que ocorre logo de imediato. Essas daí está contraindicado, porque a carga dessa patologia, dessa enfermidade para a criança é muito alta e pode levar a óbito também. Hepatite B, muitos se confundem, gente, porque a gente colocou aqui o tópico seria as falsas contraindicações. Isso daqui, muita gente erra, é pegadinha, tá, em concurso, então presta atenção. A gente viu lá que a hepatite C é contraindicado em alguns casos. A hepatite B, ela não é contraindicada. Por quê? A criança, o lactente, ele recebe o vírus da hepatite B, assim como todos os outros vírus de hepatite. Mas o que acontece é que logo após o nascimento, ele tem que receber uma carga, né, uma vacina de hepatite, como a imunoglobulina específica também para hepatite B. Então, a mãe vai poder amamentar. Mesmo que ele não receba logo de imediato essa vacinação, a carga de vírus da hepatite B que passa da mãe para o filho não é suficiente para gerar uma sintomatologia grave na criança. Então, não tem contraindicação. Outra coisa aqui que pode confundir vocês, a tuberculose bacilífera. Ela também não é contraindicada, seria uma falsa contraindicação. Por que é uma falsa contraindicação? Porque, gente, a criança também vai receber, olha só, logo após o nascimento, ela vai receber a quimioprofilaxia primária necessária aí, porque já se sabe que a mãe tem tuberculose, então ela vai receber essa profilaxia. Então, não tem impedimento para a amamentação. A única recomendação que a gente tem é que se faça uma profilaxia materna, que a gente lave bem as mãos, que usem máscaras para evitar um contágio tão intenso com a criança. Tabagismo e álcool também pode ser susceptível a vocês aí cometerem erros, tá? Não tem contraindicação. Apesar da gente saber dos malefícios, por exemplo, do tabagismo, o benefício que o leite materno traz para a criança é muito maior do que aquela exposição à nicotina que a criança pode ter. Então, não é uma contraindicação. A gente pode sugerir, logicamente, que a mãe retire isso, mas não é uma obrigação, não vai trazer um mal imediato à criança, tá, gente? E quanto ao álcool, também é uma falsa contraindicação, inclusive porque a gente pode ter até um consumo moderado. Então, cerca de 0,5 gramas de álcool por quilo de peso da mãe por dia é permitido para que ela possa amamentar sem interferência aí para a criança. Então, isso dá aproximadamente 1 copo por dia. Então, depende do teor alcoólico, tá, gente? Então, não é uma contraindicação. Mães que fumam, mães que bebem, amamentar. Lógico que são coisas a serem evitadas. Outra coisa que é importantíssima, as doenças que a criança, que o recém-nascido tem e que contraindicam a amamentação. A principal para vocês saberem aqui é a galactosemia. Então, a galactosemia, olha só, é um distúrbio transmitido por herança genética, provocado pela incapacidade do organismo em transformar a galactose em glicose. Então, ele não tem a enzima necessária para isso. Então, a depender da etapa do processo, ele pode ter falha em uma enzima ou em outra enzima, e a gente tem um tipo diferente de galactopoese. De qualquer forma, gente, se ele não consegue transformar a galactose e ela está presente no leite, vai formar substâncias tóxicas, vai permanecer essa grande fração aí para a criança que não vai conseguir digerir,
aqui, e por conta disso, esse acúmulo da galactose vai causar lesões no sistema nervoso central, tubular renal, vai causar catarata, cirrose hepática, e isso para uma criança que ainda está em fase de maturidade da sua fisiologia é péssimo. Então cria uma barreira e cria situações de enfermidades que pode ser levada a óbito aí. Então a criança com galactosemia não poderá ingerir o leite humano e nem de vaca, já que o leite de vaca também tem a galactose. Então ela deverá tomar o leite de soja, ou existem algumas fórmulas também específicas para crianças com galactosemia. Existe aqui ainda, gente, a fenilcetonúria. Essa enfermidade, na verdade, ela confunde muitas... vocês estão lá fazendo a prova, vocês acabam se confundindo. E aí vocês lembram que é algo que vai trazer malefícios para a criança, mas não tem contraindicação à amamentação. A fenilcetonúria, olha só, é um distúrbio genético provocado também pela falta ou deficiência de uma enzima, que é a fenilalanina hidroxilase. Então, tanto ela quanto a galactosemia é uma deficiência enzimática. Não há contraindicação do aleitamento materno diferente da galactosemia. Por quê? Veja, o leite materno ele tem fenilalanina. Se ele tem, eu deveria contraindicar? Não, gente. Por quê? O que a gente tem que fazer é um controle na ingestão do leite materno e nas fontes, claro, depois dos 6 meses, se a criança continuar amamentando e ingerir outras fontes alimentares, um controle dos alimentos que tenham fenilalanina. Então, veja só o que seria esse processo, né, dessa patologia. A gente tem aqui a fenilalanina que o leite materno contém, e é por isso que causa uma certa dúvida lá se deve recomendar ou não a amamentação. E a fenilalanina, depois que passa pelo processo, né, de digestão enzimática, ela vira tirosina. O problema é que crianças que tenham essa deficiência genética, elas não têm a enzima responsável por fazer esse processo de quebra, então ela fica com esses componentes aqui, olha só, o fenilpiruvato, o fenilactato e o fenilacetato, que são metabólitos tóxicos. Então, em grandes quantidades, isso vai afetar a criança, mas não se contraindica o aleitamento materno, tá? Não se esqueçam disso, a gente somente controla o aleitamento. Coloquei para vocês também aqui uma tabelinha que pode cair em provas sobre as principais drogas, os medicamentos que são contraindicados se a mãe estiver consumindo o aleitamento. Então, na verdade, essa tabela ela mostra para vocês o seguinte: qual é o período de interrupção, olha só, que as mães têm que ter para dar esse repouso para depois continuar o aleitamento materno. Então, geralmente, gente, já caiu algumas questões sobre isso, focando no etanol, já que seria uma droga lícita e que pode ser mais consumido. Então, as mães que tomaram etanol, ela só pode, após 1 hora de dose, tá? É por dose, é proporção, ou até estar sóbria, iniciar o processo de aleitamento novamente. A gente tem ainda outras características, por exemplo, mães que utilizam cocaína ou crack, somente após 24 horas de uso. Então, dá uma olhada nas principais aqui, tá? Mães com maconha, utilização de maconha também, somente após 24 horas. Então, o maior intervalo que a gente tem é, olha só, o da fenciclidina, que é uma droga não muito mais visível hoje em dia, não muito mais utilizada, e a mãe tem que ficar de 1 a 2 semanas sem amamentar. Então, há esse intervalo aí para a criança voltar a consumir o leite materno. Então, vamos lá responder as questõezinhas aqui para ver se vocês estão sabendo do assunto. Então, recomenda-se a suspensão definitiva. Então, veja, se é definitivo, a gente lembra lá das duas primeiras, no primeiro slide, o HIV e o HTLV, no caso das mães que tiveram essas enfermidades. Agora veja o probleminha. Essa banca aqui foi de 2010. Em 2010 a gente ainda tinha essa confusão com relação a definitivo, com relação a relativo. Nesse caso aqui, gente, a resposta vai ser dúbia para vocês. Então vamos lá. A mãe, caso ela seja portadora do bacilo de hanseníase, a criança seja portadora do vírus da dengue, não vimos nada sobre isso. A criança seja portadora da galactosemia, a mãe seja tabagista, a criança seja portadora do vírus da hepatite B. Então, veja só, na banca, essa banca, a resposta foi da hepatite B, que na verdade está errada. Na época, antes de 2008, por exemplo, se considerava ainda que não só a hepatite C, mas como a hepatite A e a hepatite B também. Mas hoje em dia a gente já sabe que não. E a resposta correta aqui para vocês, logicamente, é a galactosemia. Então, quando a gente pensa enfermidades maternas, HIV e HTLV, e na criança, a galactosemia. Fenilcetonúria, não, tá, gente? Não se confunda.
Para outra questão aqui super interessante, que também acaba perguntando, geralmente, gente, é direta. As perguntas sobre as contraindicações são diretas, tá? Nas seguintes condições maternas, o aleitamento materno não deve ser contraindicado. Exceto, ou seja, o que é aqui que a gente tem que contraindicar o aleitamento materno? Dengue, varicela, consumo de cigarros, hepatite B, hanseníase tratada. Veja que ela está tratada. Então, se ainda fosse aquela hanseníase com menos de 3 meses de tratamento, a gente pensaria nela. A resposta certa é a catapora, a varicela. A gente tem a contraindicação, lembra do período certinho, que são os 5 dias antes do parto até 2 dias depois. Então, somente quando a ferida, a lesão, tiver em forma de crosta, a gente pode voltar com o aleitamento materno. Com relação à amamentação, é correto afirmar que o acometimento da mãe por herpes simples deve contraindicar a amamentação. Recém-nascidos de mães com hanseníase viscoviana com menos de 3 meses de tratamento podem ser amamentados no seio materno. Recém-nascidos de mães com hepatite B não sofrem risco de transmissão e podem ser alimentados no seio materno. A presença do vírus H1N1, que é o da gripe, em mãe com quadro gripal contraindica a amamentação do seio materno. O aleitamento materno está contraindicado quando a mãe surge com varicela até 5 dias antes do parto ou 2 dias após o parto. Essa é a resposta correta e por que as outras estão erradas. O acometimento da mãe com herpes simples só é contraindicado quando tem aquelas situações de lesões na região mamilar. Os recém-nascidos com mães de hanseníase com menos de 3 meses de tratamento podem ser amamentados? Gente, não podem. Essa é uma das contraindicações para quem tem hanseníase. Recém-nascidos com hepatite B sofrem risco sim de transmissão, mas é uma transmissão que não tem uma seriedade de agravamento para a criança. Então, há transmissão sim, mas não é algo que vai causar perigo para a criança. H1N1, dengue, não tem contraindicação, tá, gente? Então, não confundam aí. Então, espero vocês aqui na próxima aula. Beijinho e bons estudos.